Vicente, então, como o tempo era pequeno e eu sou o último, já está, né, no final, né, da apresentação, então eu só quis falar, não trouxe nada, quer dizer, até trouxe, mas não vai dar tempo para fazer. Eu só vou falar basicamente da questão do projeto em si. A minha pesquisa não é de agora, eu estou tentando retomar agora. A pesquisa que eu fiz foi basicamente entre 1992 e 1996, mais ou menos, quando eu era estudante da Unicamp. Na época eu era estudante de Ciências Sociais, e eu trabalhava com jornal lá, e assim, eu ouvia muito, quando eu perguntava para as pessoas da história do local, não tinha nada a ver com aquilo que é contado até hoje, seja pela própria Unicamp, seja pela prefeitura, seja pelas pessoas que foram para lá depois, para a cidade universitária e tal. Então a história oficial basicamente a história do Barão Geraldo, de Barão Geraldo do local, né? Mas o Barão Geraldo, o local ele surgiu a partir do falecimento do Barão. O Barão não conheceu, nunca foi lá, nunca fez nada lá, não tem nada a ver. A história do local começa justamente depois que ele faleceu, e a estação de trem toma o nome dele, é colocado na estação o nome dele, né, a estação da Estrada de Ferro Funilense, que foi um dos líderes que construiu, né, porque ele era um fazendeiro e tal, era conservador, era como é que fala, era aristocrata, amigo do Dom Pedro II e tal. Barão Geraldo é um distrito de Campinas, né? E esse distrito é muito por conta justamente dos seus moradores, né? Então a história oficial ela conta a história do Barão, e daí ela dá um salto de 60 anos para quando chega a Unicamp, quer dizer, não existe nada no meio, né? E todas as histórias que eu ouvia lá contar era justamente o contrário. Como é que a gente correu atrás da luz, como é que a gente correu atrás da estrada, como é que a gente correu atrás da coisa, e como é que a gente começou a trazer elevação a distrito, né? A luta pela elevação a distrito, né? A água e tal, essas coisas, entendeu? E também pela emancipação, né, pela tentativa de emancipação, já que todas as outras estações da Funilense viraram municípios, né? Inclusive uma delas é Cosmópolis, que tomou o nome que o Guilherme de Almeida queria que fosse mudado, São Paulo se tornasse o nome da cidade, ele propôs que São Paulo fosse Cosmópolis, entendeu? Lá eles pegaram esse nome, que aliás era a estação Barão Geraldo de Resende, e virou estação Cosmópolis e depois município de Cosmópolis. Então eu fui fazer uma entrevista com o professor Amaral Lapa, né, na época que estava criando o Centro de Memória, e ele falou: olha, não temos nada sobre o Barão. Se você quiser fazer um projeto e tal, vai ser muito bem-vindo e tal, né? E aí comecei a frequentar os reuniões, era Centro de Estudos Regionais, né? Lá do Centro de Memória da Unicamp, né? E passei a ser orientado. Ele falou, falei algumas coisas e tal, né? E aí quando eu falei com ele, eu falei: olha, só que acontece o seguinte, tem vários idosos mais antigos, filhos dos fundadores daqui, que já estão com mais de 70 anos, então até eu começar a ler essas coisas, até eu começar a estudar essas coisas assim, os caras vão falecer, não vou conseguir fazer nada, é melhor começar a fazer entrevista com eles agora, né? Então, e nessa época eu não conhecia nada de história oral, apesar, lógico, que tinha, mas eu só fui tomar conhecimento depois que eu entreguei a monografia, né? Entreguei em 96, teve um encontro lá, um encontro nacional de história oral que teve na Unicamp em 96, e foi aí que eu percebi. Antes eu só tinha me baseado nos livros da Maria Isaura Pereira de Queiroz, que é variações do uso da técnica de gravador, o da Ecleia Bossi também, que eu li, embora só a primeira parte ali, né? E o da Cremilda Medina, que também fala sobre entrevista qualificada, essas coisas. Então, foi basicamente isso.
E o projeto também, ele estava inserido nessa questão do Centro de Estudos Regionais, né? Então estava estudando essa questão teórica da história regional, né? Então era a entrevista em si seria uma fonte, mas a fonte principal seria os processos, documentos, quer dizer, seria a Prefeitura, Câmara, Arquivo do Estado, quer dizer, seriam os documentos em si e principalmente os que teriam um centro de memória onde tem o arquivo do Tribunal de Campinas, né? Então, basicamente foi isso, quer dizer, eu comecei a fazer as entrevistas sem ainda o conhecimento da história oral e foi para isso, né? E foi quando eu descobri essa questão da história oral, já tinha feito, não fiz como teria que ser feito, entendeu? Então eu fiz uma entrevista com 22 idosos, né, entre 1992 e 1996, e que estão lá arquivados, e depois eu transcrevi todas elas e estão arquivadas lá no núcleo de história oral do Centro de Memória, né, da Unicamp. Mas o problema é que, assim, o problema precisava de dinheiro, fiz todo esse trabalho sem ganhar nada, só teve uma bolsa de 6 meses lá do fundo de graduação lá na época, né? Depois eu tentei mestrado 2 ou 3 vezes com esse tema, não me interessava o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas lá, né? Eu nunca tentei na USP, provavelmente não ia me interessar também. Aí eu fiquei muito chateado com isso e ao mesmo tempo, né, teve um professor, de um Monteiro, que me chamou para uma outra pesquisa sobre história indígena, e aí essa ganhava alguma coisa. E eu fiquei 3 anos. E de lá depois eu vim para São Paulo, me casei, tive filho, quer dizer, fiquei 10 anos. E aí depois, agora, eu falei, não, eu quero publicar isso, né? Já tinha sido publicado umas coisas lá, mas não foi uma coisa oficial, né? Então eu resolvi retomar isso aqui, né? O objetivo então era dessa pesquisa, e estava claro lá, era contrapor essa história oficial e colocar uma história que é contada pelas pessoas, com o protagonismo dos que são imigrantes de italianos, portugueses e libaneses, basicamente, né? Que compraram terrenos de uma fazenda, da Fazenda Rio das Pedras, em torno da Estação Barão Geraldo, né? E construíram locais, pontos de reunião, campo de futebol, padaria, vendas, né? Tem várias vendas, inclusive a maioria era dos sírio-libaneses, né? Tinha também dos italianos, né? E tinha também salão de festa, essas coisas que eles faziam, e tinha alguns eventos, e tinha a festa de Santa Isabel, né, que veio da fazenda, uma capela que era da fazenda, passou a ser uma capela pública, uma paróquia, depois virou a paróquia de Santa Isabel e tal. Então, a partir desses pontos de reunião, eles construíram uma identidade, né? Quem nascia lá não era campineiro, era baronense, né? Quem nasceu em Barão é baronense, entendeu? E eu tinha um senhor que era um líder, o Hélio Leonardi, que era um ferreiro, e que ele lutava por várias melhorias no bairro, né? E quando chegou lá um senhor que casou com uma filha de um libanês lá, ele se elegeu vereador, né? Com apoio de uma colônia japonesa que tinha lá. Essa tinha colônia japonesa também, mas estavam separados. Já? Nossa, mas tudo bem. Não, eu vou concluir já. Então ele começou essa luta pela elevação do distrito, principalmente com o Hélio Leonardo, e esses caras foram as lideranças durante muito tempo da construção desse local, dessa identidade aí, né? Então, o mais importante, só para concluir, o objetivo é de construir, de criar essa história que não é oficial e que entra em conflito principalmente com a prefeitura, da Unicamp. Não interessa a Unicamp quanto a isso, que eles lutaram para levar a Unicamp para lá, entendeu? E principalmente naquilo que eu quero colocar, né, a justificativa principal, é daquela da Maria Célia Paoli, escreveu em 92, de que a história tem que ser
fundamentada no direito, né, no direito ao passado. Ela escreveu nessa coletânea do direito ao passado, mas ela escreveu em relação a essas histórias alternativas, né? Então, com uma dimensão da cidadania mesmo, quer dizer, uma necessidade da pessoa se reconhecer como parte do país, como parte do local, como a sua própria existência, não falando da história de barões, de prefeitos, entendeu? De grandes homens, né? Zeferino Vaz lá, colocaram o nome dele na estrada, né? Tiraram do general, né? Colocaram o Zeferino, que era um cara que apoiava os militares, completamente. Entendeu? Então, assim, de contrapor essa história e contar essa história que está submersa, né? E que é popular, quer dizer, essa questão. Então, o meu objetivo agora é tentar criar isso em termos de uma história pública, né? Eu ainda estou começando a aprender o que é uma história pública, né? E a partir da história oral, quero ver se eu consigo. Quer dizer, tem a comunidade, essa é a comunidade do destino, e agora estou identificando redes, colônias, essas coisas assim, para a gente construir. Obrigado. Então. Aguenta mais 2 minutinhos?